Olá, futuro residente, seja muito bem-vindo a mais um MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a sua prática clínica e principalmente para a sua prova de residência. Gente, trazendo mais um tema mais do que relevante aqui nessa edição. Falamos recentemente várias coisas aí sobre diabetes. Vamos falar de uma outra doença que não dá para ir para a prova sem dominar absolutamente tudo. Vamos falar de hipertensão arterial. A gente teve esse documento aqui, gente, da Sociedade Europeia de Cardiologia, um documento de 2024 que deu o que falar, porque traz o conceito de pressão arterial elevada e hipertensão. Então teve essa distinção aí e ficou um pouco mais rigoroso. A gente vai discutir esse guideline, lembrando que ainda não temos o endosso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No entanto, essa discussão já está rondando. Pode ser que a gente tenha uma atualização, então é muito importante para você que está se preparando para a prova ter esse conceito, tudo que está nessa diretriz bem claro na sua cabeça. E vamos lá, e vamos direto o que a gente tem de relevante aqui. O documento é enorme, mas como sempre aqui no MedTask Pills, a gente vai resumir, a gente vai trazer o que realmente importa. Então vamos fazer essa distinção entre pressão elevada e hipertensão arterial. Um documento que traz aí uma tendência dentro da hipertensão, que é a importância da medida ambulatorial. A gente sabe que a medida de consultório tem vários problemas e que a medida ambulatorial, sempre que possível, sempre que disponível, é muito superior. Um outro ponto é individualizar o tratamento, então sempre considerando qual o risco cardiovascular desse paciente. Outro ponto, gatilho para tratamento e metas de tratamento. Vamos falar sobre cada um desses tópicos ao longo da aula. Olha lá, gente, temos então esse conceito mais do que relevante. Pressão arterial elevada é uma pressão arterial sistólica entre 120 e 139 ou pressão arterial diastólica entre 70 e 89. Então aqui, gente, diferentemente da brasileira, não fala de pré-hipertensão, já coloca de cara, tá mais do que 12 na sistólica, tá mais do que 7 na diastólica, é uma pressão arterial elevada, então é muito rigoroso. Porém, não chama de hipertensão. Hipertensão é pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou diastólica maior ou igual a 90. Então tem essa distinção clara, vocês vão ver que tem bastante relevância na hora que a gente for falar da opção de tratar o gatilho de tratamento ou não. Outro ponto importantíssimo, isso aqui vai em linha com todos os documentos. A gente sabe que pressão alta, né, hipertensão arterial, é aquele tema que tem muitas sociedades, pode ser americana, pode ser o oitavo joint, pode ser a sociedade europeia, e aqui para o Brasil a gente usa a da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Porém, uma coisa que tem sido em comum entre todas essas entidades tem sido a importância de uma medição ambulatorial para confirmar uma eventual pressão arterial elevada no consultório, gente. Você sabe muito bem da questão do efeito do jaleco branco ou da hipertensão mascarada, então ele vai recomendar sempre que possível, se você tiver disponível para confirmar essa hipótese de pressão arterial elevada ou hipertensão, com mapa ou monitorização residencial da pressão arterial. Então uma recomendação forte aqui desse documento. Dando seguimento, gente, e se eu não tiver mapa, e se eu não tiver MRPA, o que eu posso fazer? Vamos repetir as medidas em dias diferentes no consultório. Se eu tenho uma medida de consultório de 160 por 100, eu tenho que confirmar em um mês. Então você tem uma alteração importante da pressão arterial, então você não pode dar a volta daqui a 6 meses. Você vai ter que ver esse paciente novo em um mês. E se você tem uma pressão maior que 180 por 110 aqui, gente, tem que sempre lembrar, pô, será que elevação acentuada da pressão arterial? Será que tem alguma emergência hipertensiva? Então sempre destaca aqui para descartar emergência hipertensiva, que basicamente você vai descartar com anamnese e exame físico. E aí, gente, a questão do início do tratamento. Se você tem um paciente com hipertensão arterial, ou seja, pressão arterial maior que 140 por 90, você vai iniciar a terapia medicamentosa e fazer mudança de estilo de vida. Então aqui, essa é a principal diferença. Se o paciente tem hipertensão, você trata. Agora, se ele tem a pressão arterial elevada, aqui fica um pouco mais complicado. Então, se ele tem a pressão arterial elevada, você vai depender do risco cardiovascular. Então você tem lá uma sistólica entre 120 e 140, você tem uma diastólica entre 70 e 90. Você vai fazer o cálculo do risco cardiovascular, então qual é o risco desse paciente ter um evento em 10 anos. Se o risco for leve a moderado, ou seja, menos de 10% em 10 anos, só mudanças de estilo de vida. Porém, se ele tem alto risco, você vai
fazer MEV por um curto espaço de tempo, 3 meses, se mantiver o nível pressórico acima de 130/80, terapia farmacológica. E aí, gente, temos algumas coisas interessantes aqui, que a gente tem scores para você definir o risco, mas a gente tem algumas coisas que de cara já definem esse paciente como alto risco. Isso aqui para a prova, gente, é muito bom. Porque se você vê lá no enunciado, qualquer uma dessas características, você consegue falar, não, já é alto risco. Eu já sei que eu vou ter que fazer MEV por um curto período de tempo e, eventualmente, já iniciar terapia farmacológica. Quais são essas situações em que você define alto risco? Doença renal crônica moderada ou grave. Então, o paciente ali que está numa doença renal crônica estágio 3, pelo menos. Evento cardiovascular prévio. Esse paciente já deu, essa hipertensão já deu as caras, já causou um infarto, já causou um AVC. Esse paciente tem uma insuficiência cardíaca secundária, uma cardiopatia hipertensiva, uma cardiomiopatia hipertensiva. Ele tem uma doença arterial obstrutiva periférica. É um paciente diabético acima de 60 anos. Ele tem hipertensão, ele já tem lesão de órgão-alvo. Exemplo, ele tem uma retinopatia hipertensiva. Acabou. Esse cara é alto risco, preciso tratar. Hipercolesterolemia familiar ou suspeita importante de hipercolesterolemia familiar. E aí ele coloca aqui, gente, o score. Isso aqui é um pouco mais complexo, eu vou trazer aqui só para citar mesmo. Então ele tem um score 2, esse score é um score para fazer a predição, a previsão do risco cardiovascular. E a gente tem um score para pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, que vai entrar idade, sexo, tabagismo, qual o nível da pressão arterial, se tem diabetes, qual é o colesterol, HDL, hemoglobina glicada e taxa de filtração. E aí ele vai te dar, o risco é leve, moderado ou alto. E aí tem um outro score, que é o score 2 OP, tá? Que é Older People, para pacientes que são mais velhos, assim, maior ou igual a 70 anos. Aí tem uma diferença aqui, ele vai ajustar para a idade esse score e vai definir o risco cardiovascular. Acho muito difícil a gente decorar esse score, até porque é uma calculadora automática. Acho que isso aqui, num contexto de prova, talvez não seja tão factível de aparecer, mas estou citando só para não passar batido. E aí, gente, eu sei que tudo o que eu falei é complexo, mas a gente trouxe aqui um algoritmo exclusivo para vocês entenderem de uma forma mais clara como que a gente vai se comportar nesse cenário em que eu tenho a pressão arterial elevada, não tenho hipertensão arterial, eu tenho pressão arterial elevada e eu tenho que tomar a decisão se eu vou iniciar o tratamento farmacológico ou não. Então olha lá, gente, lá em cima, pressão arterial sistólica 130 a 139 ou diastólica entre 70 e 80, eu tenho que fazer a perguntinha para ver, ele tem algo que já define de cara o alto risco? Então vamos ver. Ele tem doença cardiovascular estabelecida, ele tem doença renal crônica moderada ou grave, ele tem lesão de órgão-alvo, ele tem diabetes mellitus, especialmente se for acima de 60 anos, ou um histórico familiar importante? Sim. Se você respondeu sim já nesse bloco, gente, você já vai vir direto para cá. MEV, mudança de estilo de vida para tentar reavaliar, reduzir essa PA, e eu vou reavaliar esse paciente em 3 meses. Se após 3 meses o paciente mantém a pressão arterial elevada, terapia farmacológica. Agora, não, ele não tem nada que define o risco como alto risco. Então, eu vou fazer o cálculo. Vou usar lá a formulinha do score 2 ou score 2 OP para ver qual é o risco cardiovascular desse paciente. Se for menor que 5%, a gente vai lá para a direita. A gente vai fazer mudança de estilo de vida e vai tentar... Ele é um paciente que, embora ele tenha uma pressão arterial elevada, ele não tem hipertensão, e ele tem um risco relativamente baixo, então eu vou só fazer MEV para esse paciente. A questão é, se ele cai no intermediário, que é entre 5% e 10%, eu tenho que ver se ele tem um fator modificador. A gente já vai trazer uma tabelinha para dizer o que é um fator modificador. Se ele tem um fator modificador, ou seja, algo além do que a gente avaliou até aqui, que aumenta o risco desse paciente, não está ali dentro do score 2, ou seja, o score 2 não conseguiu avaliar essa parte, eu vou vir para cá, eu vou tratar ele como alto risco. Agora não, ele não tem nenhum fator modificador, eu vou avaliar esse paciente e provavelmente vou tratar esse paciente como MEV e, eventualmente, eu posso entrar com terapia farmacológica dependendo da evolução desse paciente. Aqui tem um outro ponto, gente, que é uma recomendação fraca, que eu nem quero que vocês fiquem desesperados com isso, mas ele coloca aqui, considerar exames complementares que podem alterar o risco cardiovascular. A gente vai falar isso na nossa tabelinha dos fatores modificadores, mas lembrar que aqui a recomendação é fraca e os fatores modificadores, a recomendação é moderada.
Olha aqui, gente. Então, olha só a tabelinha que a gente criou para vocês. Então, fatores de risco que modificam o risco cardiovascular. Diabetes gestacional, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro, natimorto, abortamento espontâneo, etnia de alto risco, ele coloca aqui como sul asiático, história familiar de eventos cardiovasculares precoces, deprivação socioeconômica, então aquele paciente que você vai mandar ele voltar, mas você nem sabe se ele vai conseguir, porque é um paciente que tem um perfil socioeconômico prejudicado. Doenças inflamatórias autoimunes, a gente sabe que, por exemplo, o paciente que tem lúpus é um paciente que tem alto risco cardiovascular. Um outro exemplo, paciente com artrite reumatoide. A artrite reumatoide aumenta muito o risco cardiovascular. Por quê? Porque esse paciente é um paciente mais inflamado. E a gente sabe que a inflamação crônica aumenta a aterosclerose e, consequentemente, aumenta o risco cardiovascular desse paciente. O próprio HIV, gente. HIV, antigamente, o HIV morria do quê? O HIV morria de infecção oportunista, morria de síndrome da imunodeficiência adquirida. Hoje em dia, com a terapia antirretroviral de alta potência, a gente tem muitos pacientes com HIV que acabam, ao longo de anos, décadas, desenvolvendo uma síndrome metabólica, doença arterial coronariana, doença aterosclerótica como um todo. E aí, por fim, recomendação fraca, a gente tem aqui os fatores modificadores relacionados a exames complementares. Por exemplo, score de cálcio, ultrassom de carótida, troponina ultrassensível elevada, mostrando que esse paciente tem uma inflamação. Então, rigidez arterial usando velocidade da onda de pulso. Então, tem coisas que são um pouco mais de exceção, talvez aqui num contexto mais um consultório de cardiologia, mas eu trouxe aqui para não deixar de citar. Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você para conhecer o curso extensivo R1, um curso completo com o que há de melhor para a preparação para a residência médica. Além disso, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa plataforma MedTask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, com trilha de questões pré e pós-aula, além, é claro, de aulas direto ao ponto, com os professores que são professores nas principais instituições do nosso país. Além disso, a nossa plataforma conta com flashcards e um dashboard para você acompanhar e identificar aqueles seus pontos fracos e aqueles seus pontos fortes. Então, se você quer ter o que há de melhor na preparação para a residência médica e conquistar aquela tão sonhada vaga de residência médica, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Bom, e aí? Decidi, avaliei o risco cardiovascular do meu paciente, vi se ele tinha algum fator que já define, fiz o score 2, avaliei fatores modificadores, vou tratar esse paciente. Qual é a minha meta de tratamento? Então, a gente tem uma meta, gente, de pressão arterial sistólica entre 120 a 129, se bem tolerado. Isso aqui é muito importante. Esse se bem tolerado pode passar batido, mas é uma coisa muito relevante, porque é uma meta relativamente intensa de tratamento. Aliás, em linha com os últimos documentos e os últimos estudos que têm saindo, mostrando que você ter uma meta, às vezes, um pouco mais agressiva, diminui o risco cardiovascular desse paciente, certo? Então, ao invés de você ter uma meta geral mais liberal, você tem uma meta geral mais intensa, porém, você coloca, se bem tolerado. Como que seria um paciente que não tolerou? Pô, tá tendo lipotímia, tá tendo hipotensão, eu entrei com antihipertensivo, piorou a função renal. Isso aí é um sinal claro de não tolerância, certo? Então você inicia o tratamento com essa meta e se eventualmente ele não tolera, você vai ser um pouco mais liberal. E aqui tem um outro ponto. Perceba que a meta inicial, que está ali como recomendação forte, é apenas para a pressão arterial sistólica. Porém, olha só o que vem a seguir. Se a pressão arterial sistólica está no alvo, mas a diastólica mantém acima de 80, você vai intensificar a terapia antihipertensiva, buscando uma diastólica entre 70 a 79. Isso aqui é importante, gente, porque é muito comum, principalmente em pacientes mais velhos, a famosa hipertensão arterial sistólica isolada. Nesse contexto, às vezes você vai tentar ter uma meta importante ali para a pressão arterial sistólica, você vai acabar tendo uma hipotensão diastólica. Então, ele começa a tentar diferenciar melhor cada um dos pacientes. Então, é uma meta relativamente direta, pressão sistólica entre 120 e 129, e em tese, pressão arterial diastólica entre 70 e 79. Muitas vezes você não vai conseguir atingir porque o paciente não vai tolerar. E aí ele coloca um outro ponto que, de novo, vai em linha com essa tendência de individualizar o tratamento. Se você tem um paciente
com 85 anos ou mais, ou um paciente com fragilidade, ou paciente com baixa expectativa de vida, você pode ser mais liberal, principalmente aí na sua pressão arterial sistólica. Vamos então, gente, para o que importa. Vamos ver como isso pode aparecer na sua prova de residência. Olha só. De acordo com a diretriz de hipertensão arterial da ESC 2024, qual das alternativas está correta em relação às novas definições e abordagem da hipertensão? Vamos lá. A. A pressão arterial é considerada elevada apenas quando atinge valores iguais ou superiores a 140/90. Pode parar. Pressão arterial elevada é acima de 120 de sistólica. Aqui a gente está com níveis que caracterizariam hipertensão arterial, justamente uma das diferenças importantes que essa nova diretriz trouxe. B. A medida ambulatorial da pressão arterial é pouco relevante para o diagnóstico. Não só não é relevante, como tem tido cada vez mais ênfase. Então a gente tem sim cada vez mais ênfase para a medida ambulatorial em detrimento da medida de consultório. C. O tratamento farmacológico deve ser iniciado para todos os pacientes com pressão arterial acima de 130/80. Independentemente do risco cardiovascular, não, justamente ao contrário. Se eu tenho pressão arterial elevada, mas não tenho hipertensão arterial, eu tenho que justamente considerar o meu risco cardiovascular para tomar minha decisão de tratar ou não tratar. D. A pressão elevada é definida como valores de 130 por 139 de sistólica e 80 a 89 de diastólica, enquanto a hipertensão é confirmada com pressão arterial maior ou igual a 140/90, preferencialmente baseada em medidas fora do consultório. Perfeito, gente. Isso aqui é um resuminho aí importante e é a alternativa correta aqui. Vamos ler aí só para a gente aprender um pouco mais. A decisão de iniciar tratamento antihipertensivo depende exclusivamente dos níveis de pressão arterial, sem considerar o risco cardiovascular. Ao contrário. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Cada vez mais individualizar, não olhar apenas para o nível pressórico e olhar para o paciente como um todo, incluindo o seu risco cardiovascular. Vamos para mais uma questão inédita aqui, porque tem muito conceito e eu achei que valia a pena a gente fazer duas questõezinhas aqui. Vamos lá. Paciente de 58 anos, ex-tabagista, com antecedentes de diabetes tipo 2 e dislipidemia, realiza a consulta de rotina. Sua pressão arterial aferida no consultório foi 138/84, em duas consultas distintas. A monitorização residencial, MRPA, confirmou média de 136/82. Segundo a diretriz da ESC 2024, qual é a melhor conduta? Vamos começar entendendo esse paciente. Então a gente tem um paciente de 58 anos, ex-tabagista, diabético e dislipidêmico. Então aqui a gente já vê que ele tem algumas coisinhas. Não é qualquer paciente. Ele já está ali quase, ele não é idoso, mas ele está muito próximo de ser, e ele tem diabetes, ele tem dislipidemia. Vamos dar uma olhadinha, gente, no algoritmo aqui novamente. E outra coisa importante, ele tem uma pressão arterial elevada, ele não tem hipertensão arterial. Esse é um ponto importante. E mais um outro ponto, foi feita a confirmação em regime ambulatorial, não é apenas uma medida de consultório. A gente tem uma MRPA que mostra que ele tem mesmo pressão arterial elevada. Olha lá nosso algoritmo. Então temos lá pressão arterial elevada, que é o que ele tem, possui doença cardiovascular estabelecida, doença renal crônica, lesão de órgão-alvo, diabetes mellitus, histórico familiar. Ele tem diabetes mellitus, certo? Então, em tese, para onde eu vou? MEV e reavaliação precoce em 3 meses. Se ele mantiver pressão arterial elevada, é um paciente que vai merecer um tratamento farmacológico. Com base nisso, vamos olhar as alternativas. Qual é a melhor conduta? É importante aqui, gente, que numa questão de hipertensão atualmente, no mundo de hoje, a gente tem que prestar atenção. Se o examinador fala segundo a diretriz ou segundo a diretriz brasileira, porque isso vai mudar. Infelizmente, a gente tem vários documentos que falam sobre a mesma coisa e trazem condutas e recomendações diferentes. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Alternativa A. Apenas orientar mudança do estilo de vida, pois a PA não configura hipertensão. De fato, esse paciente não configura hipertensão, essa alternativa não está completamente equivocada, mas olha lá o que está escrito. Qual é a melhor conduta? Vamos ver se tem alguma que está mais completa, porque aqui ele não fala de reavaliar esse paciente em 3 meses, certo? Então vamos deixar a alternativa A separada. B. Realizar 3 meses de MEV e, se os níveis pressóricos se mantiverem, iniciar tratamento farmacológico e estabelecer uma meta pressórica abaixo de 130/80. Opa, essa daqui fala que o que ele tem é pressão arterial elevada,
Ele fala do MEV por 3 meses e ainda fala da meta pressórica. Então, uma alternativa muito mais completa, melhor do que a alternativa A. Vamos ver a C. Aguardar novas medidas para confirmar hipertensão antes de qualquer intervenção. Gente, ele já tem uma pressão no consultório e já tem uma pressão ambulatorial, já tem uma MRPA. Vou aguardar o quê? Tá claro que o que ele tem é pressão arterial elevada, certo? D. Iniciar tratamento farmacológico somente se a PA atingir 140/90 em novas aferições. Não necessariamente. Depende do risco cardiovascular, depende se ele tem fatores modificadores, certo? Então, uma alternativa incompleta. Orientar reavaliação em 6 meses. Não. É um paciente que tem que ter uma reavaliação, mas a reavaliação tem que ser precoce, em 3 meses. Então, nosso gabarito é a letra B. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu quero saber, ficou alguma dúvida? Comenta aqui que eu respondo. E, principalmente, você tem algum tema que vocês querem que eu traga numa próxima edição do Medtask Pills? Deixa aqui também a sua solicitação. E se você ainda não segue o Grupo Medtask e o meu Instagram, agora é a hora de seguir. Muito obrigado e até a próxima.